As casas que estão sendo construídas com cannabis, com crescimento rápido, baixo consumo de água e propriedade de captura de carbono, a cannabis tem sido cada vez mais usada na construção da forma de concreto de cânhamo, um material resistente feito da mistura do núcleo lenhoso da planta com um aglutinante feito de água e cal. Cannabis é um excelente isolamento térmico. Foto Oscar Proctor, divulgação via BBC. Cercada por gramas verdes, a Fratrose, que fica em uma fazenda do condado de Cambridgeshire, no Reino Unido, parece um caso típico de um cereiro convertido em casa. Mas basta entrar no imóvel para surpreender-se. As paredes me lembram as cabanas feitas com fardo de feno que costumávamos fazer quando criança, diz a proprietária da Fratrose, Gemma Baron. Ela tem uma ótima acústica e no ano passado ligamos o aquecimento por 24 horas no meio do inverno e ela permaneceu quente. Iluminada, arejada e confortável, essa casa é incomum por causa do material usado para construir o cânhamo, uma subespécie da planta cannabis sativa à maconha. A diferença do cânhamo para a maconha é o teor da substância psicoativa THC, tetrahidrocannabinol. No cânhamo ele é muito baixo, Merdoc 0,33% inexistente. Na maconha ele é mais alto, embora também varie dependendo se o cultivo é para a saúde ou para a recreação. O cânhamo é cultivado há séculos para uso industrial de suas fibras, especialmente do setor têxtil. No Brasil, no entanto, seu cultivo é proibido. Com crescimento rápido, baixo consumo de água e propriedade de captura de carbono, o cânhamo tem sido cada vez mais usado na construção da forma de concreto de cânhamo ou empscrete, um material resistente feito pela mistura do núcleo lenhoso da planta com o aglutinante feito de água e cal. O empscrete tem um ótimo isolamento térmico que melhora a eficiência energética dos edifícios e reduz as emissões de gases de efeito estufa ao longo do tempo. Ele também continua a absorver carbono ao longo de sua vida útil. Alta demanda por materiais sustentáveis. Os materiais sustentáveis estão em alta demanda, pois a indústria da construção visa reduzir a sua pegada de carbono. Prédios e construções são responsáveis por aproximadamente 37% das emissões globais de dióxido de carbono CO2. Isso deve à forte dependência da indústria de combustíveis fósseis e materiais cuja produção libera muito carbono, como concreto, aço e vidro, além dos gases de efeito estufa emitidos no aquecimento e resfriamento dos prédios. Além de ser renovável, o cânhamo captura carbono do ar durante seu crescimento, o que torna uma alternativa sustentável. Segundo a Comissão Europeia, 1 hectare, 10.000 metros quadrados de cânhamo sequestra entre 9 e 15 toneladas de CO2 e leva apenas 5 meses para crescer, o que significa que é melhor do que a silvicultura, crescimento de florestas comerciais usada tipicamente para o sequestro de carbono. Além disso, a produção de cânhamo é indicada para remover metais pesados do solo e para ajudar a regenerá-lo. Otimizar a maneira como projetamos, construímos e renovamos nossos edifícios tem um papel crítico a desempenhar na redução das emissões, diz Yetunde Abdul, chefe de ação climática do Conselho Green Building do Reino Unido. Uma parte importante da solução envolve explorar alternativas naturais de baixo carbono para materiais de construções vitais como concreto de cânhamo ou madeira.
Mas uma série de desafios deve ser superada antes de que o cânhamo possa ser usado em larga escala da indústria da construção. Isso inclui mudanças em regulamentações governamentais, certificações técnicas, financiamento e infraestrutura para aumentar a produção industrial de cânhamo, além da simplificação das cadeias de suprimento e de esforços para torná-lo mais acessíveis. Hoje, na forma de Crete, a planta é usada principalmente por arquitetos com mentalidades ecológicas de alto orçamento da Europa e na América do Norte, principalmente devido à questão de legislações. Nessas regiões, a produção de cânhamo tem sido regulamentada e se desenvolvida conforme caem as restrições em torno do cultivo da cannabis. Apesar do nome, o Rapcrete não funciona como concreto, não pode ser usado estruturalmente e, portanto, precisa ser combinada com materiais de suporte de peso, como madeira ou pedra. Mas como isolante térmico muito necessário em regiões mais frias, ele é uma opção com menor pegada de carbono que materiais de base petroquímica como fibra de vidro e placa de espuma. O Rapcrete serve para tudo, diz Samer Islam, cofundador da empresa Material Cultures, o estúdio que projetou e construiu a Flat Rose em 2020. Sua alta massa térmica significa que o Rapcrete aquece e libera calor lentamente, regulando a temperatura interior ao longo do dia. O material também é higroscópico, acrescenta ela, por isso absorve e libera umidade, tornando-se resistente ao mofo. Concreto de cânhamo é considerado uma alternativa menos poluidora. Foto Oscar Proctor, divulgação via BBC. Placas pré-fabricadas. O cânhamo usado para a Flat Rose foi cultivado nas terras vizinhas da fazenda Margente Farm. O projeto representa o que se costuma chamar de ecologia circular, uma abordagem de construção na qual os edifícios emergem e podem se reintegrar naturalmente à paisagem. O Rapcrete foi usado em forma de painel pré-fabricado para criar as paredes da casa encaixadas em uma estrutura de madeira. Dentro da casa, os materiais são deixados expostos com a aparência de fardo de feno do Rapcrete invisível. Uma desvantagem do Rapcrete é que ele se deteriora quando expostos a tempos chuvosos, então o estúdio Material Cultures precisava encontrar uma nova solução para o exterior da Flat Rose, enquanto ainda aproveita todo o material da planta. Em vez da barreira de cânhamo, a prática voltou-se para o exterior fibroso da fábrica, conhecido como fibras Bast, que já são usadas em escala industrial para substituir a fibra de vidro da engenharia aeroespacial e automotiva. O Material Cultures comprimiu termicamente essas fibras de cânhamo com uma resina natural à base de açúcar para criar painéis de revestimentos resistentes à chuva que cobrem a casa. A empresa continua a produzir estes painéis, atraindo grande interesse de outros arquitetos que pretendem utilizar o material. O estúdio também planeja usar o Rapcrete e madeira local em um novo projeto do Reino Unido chamado Projeto Phoenix, um bairro de 700 casas construídas com sustentabilidade. Placas pré-fabricadas podem ser encaixadas em uma estrutura de madeira. Foto Oscar Proctor, divulgação via BBC. Renascimento. O Rapcrete não é uma novidade. Tem sido usada na construção há milhares de anos. No entanto, o século passado viu o surgimento de materiais de construção mais bordadas e a criminalização do cultivo de cânhamo devido à sua associação com o uso recreativo de cannabis. Na França, no entanto, o cultivo de cânhamo nunca foi proibido, o que contribuiu para que o país se tornasse um dos líderes globais em cânhamo industrial. Após o renascimento moderno do concreto de cânhamo do final do século XX,
Vários projetos de construção usando o material foram feitos em todo o país. Em 2020, um bloco de habitação social de 7 andares foi concluído em Paris, onde o concreto de cânhamo foi usado como material de isolante primário acompanhado por uma estrutura de madeira. O escritório de arquitetura por trás do projeto Barrault Pressaco já havia usado concreto de cânhamo ocasionalmente na década anterior, mas o prédio habitacional foi o momento de uso do material em maior escala. O cofundador do escritório, Thibaut Barrault, descreve o Herpcrete como arquitetonicamente virtuoso, elogia seu desempenho térmico, respirabilidade, impacto do bem-estar e sequestro de carbono. No entanto, aponta que não é uma solução perfeita. O cânhamo é ótimo, mas o uso de cal para compor o Herpcrete ainda é algo questionável do ponto de vista de sustentabilidade, diz ele. A produção de cal requer o aquecimento do calcário a aproximadamente 1000 graus, que emite muitos gases do efeito estufa. Não existe uma solução para salvar o mundo, diz Barrault. Mas, por enquanto, o Herpcrete continua sendo uma opção vantajosa. A empresa de Barrault está usando o material de um grande edifício residencial e comercial atualmente em construção em Paris, e também está pesquisando se o Herpcrete pode ser usado em projetos de retrofits de prédios, grandes reformas. As grandes reformas de prédios para atualizá-los se tornaram essenciais para melhorar a eficiência energética dos edifícios sem o enorme custo de carbono e desperdício de uma demolição e reconstrução. Até o momento, o Herpcrete tem sido usado principalmente em pequenos projetos residenciais devido a problemas relacionados às cadeias de suprimentos, restrições de escala e custos. Em última análise, a capacidade de fabricação do Reino Unido ainda não está voltado para a produção em larga escala de slam. O maquinário para isso é muito caro e não é distribuído em todo o país. O que é preciso, diz ela, é investimento em negócios, infraestrutura, qualificação e certificação de materiais. Até que isso aconteça, o Herpcrete continuará sendo um material caro e escasso para se trabalhar, agravado pelo alto custo do seguro por ser classificado como fora do padrão. Esta casa foi feita com placas pré-fabricadas. Foto Oscar Proctor Divulgação. Regulamentação. Paloma Gormley, outra cofundadora da Material Cultures, argumenta que a enorme quantidade de investimento dos fabricantes de materiais de alto custo de carbono nas aprovações de seus produtos permitiu que eles dominassem o mercado, tanto em termos de acessibilidade quanto de credenciamento. Há um processo equivalente que precisa acontecer para materiais como o Herpcrete. A regulamentação, mesmo para o cultivo exclusivo de cânhamo, é outro grande obstáculo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cultivo industrial de cânhamo era ilegal até 2018 devido a planta ser considerada uma substância controlada. O próprio Herpcrete só foi aprovado para o Código de Construção Residencial do país em 2022. Permanece proibido em projetos comerciais até pelo menos 2025. Na África do Sul, o cânhamo foi finalmente designado como cultura agrícola em 2021, possibilitando seu cultivo no país. O escritório Wolf mais Wolf Architects, com sede da cidade do Cabo, fez seu nome da estrutura de cânhamo nos últimos 15 anos, mas até recentemente dependia das importações da planta. Comecei a trabalhar na minha primeira casa de cannabis em 2007, diz o fundador e diretor do escritório Wolf,
que usa apenas o sobrenome. Fiquei fascinado com todos os seus usos e pude ver o impacto positivo que poderia ter na descarbonização do ambiente construído. O Wharf, mas o Wharf está atualmente concluindo um arranha-céu da cidade do Cabo usando concreto de cânhamo em forma de bloco pré-fabricado. O edifício é considerado o mais alto do mundo, construído com o material. O escritório de arquitetura também está trabalhando atualmente em 4 casas de cânhamo e começou a projetar outro prédio alto feito com cannabis. O Wharf está otimista. O interesse na África do Sul pelo cânhamo como material de construção está crescendo exponencialmente. É o início de uma nova indústria do país, diz ele, devido à legalização do cultivo e do aumento da compreensão sobre os inúmeros benefícios do material. O uso do rempcrete está aumentando, apesar de estar concretado principalmente na Europa e na América do Norte. A Comissão Europeia informou que a área de terras da União Europeia dedicada ao cultivo industrial de cânhamo cresceu 75% entre 2015 e 2019, com a França sendo responsável por 70% da produção total. No Brasil, o material ainda não pode ser usado na construção civil e seu cultivo é proibido. No entanto, isso pode mudar em breve. E em novembro de 2022, a ONU publicou um relatório descrevendo os benefícios do cânhamo industrial. A organização alertou que para explorar plenamente o potencial do cânhamo, os países precisariam esclarecer o status legal da planta e enfrentar as restrições das estruturas regulatórias e cooperar regionalmente para facilitar o estabelecimento de cadeia de produção. A Material Culture acredita que a adoção de materiais de construção sustentável como o cânhamo pode fazer parte de uma mudança em direção a uma abordagem de construção na qual os recursos naturais de origem locais são usados. Embora o que o ambiente realmente precise neste momento seja uma redução drástica no ritmo de construção, o importante é que quando você construir, isso seja feito de maneira eficiente em termos de recursos e enxuta e ponderada, diz Islam. O cânhamo de rápido crescimento e sequestrador de carbono, então parece uma alternativa interessante.